Senhor presidente, agora eu queria que o senhor me desse licença, que eu quero prestar uma homenagem ao meu pai, que fez a sua passagem na quarta-feira, nos deixou, e a gente está vivendo aí, vamos dizer assim, uma saudade, mas também muita tranquilidade, porque o meu pai foi um homem de fé. Meu pai, eu vou fazer um relato rápido aqui dele, senhor presidente, se o senhor me permite. Meu pai, filho de senhor Luiz Pereira da Graça e dona Zila Pereira Graça. Irmãos, a tia Cecília, o tio Zé Maria, tia Lourdes, tia Nem, tia Ivonete, o tio Fernando Graça e, no final, o caçula, meu pai, Luizinho Graça. Nascido em Alberto Furtado, aos 9 anos, foi com a família para a fazenda do Cláudio. Estudou no Colégio São José por 5 anos de internato. Foi uma das suas grandes alegrias na vida, foi ter estudado no Colégio São José. Sempre contou várias histórias no período que esteve lá. Depois foi estudar no ginásio Rio Preto, onde conheceu sua futura esposa e a nossa mãe, Dona Dilma. Voltou para a fazenda do vovô, onde trabalhava na lida com o gado e à noite tomava conta da venda, onde desfrutava da amizade de todos que lá moravam na região. Gostava muito, Saulo, de bater uma queda de braço, jogar malha e jogar futebol nos domingos. Saía a cavalo para onde tinha um campo daquela região, meu pai estava. E detalhe, vascaíno doente, roxo. Casou-se no dia, não, foi vitorioso, casou-se no dia 11/5/1960, em Rio Preto, na matriz de Nosso Senhor dos Passos. Foi morar na roça, onde ficou por 11 anos. E lá, fruto desta união de minha mãe, seu Luizinho com a dona Dilma, nasceram eu, Pedro, meu irmão Luiz Antônio, Maria Aparecida, João Marcos e o meu irmão Adilson José, que hoje mora na casa do pai. E vivemos felizes lá por muito tempo. Com a necessidade da gente ter que ir para a escola, meu pai mudou-se para Pentanha. Alugamos uma casa do seu Cid com a dona Cida, pai de Chuteirinha, onde moramos. Depois meu pai adquiriu um terreno, fez uma casa para a gente, onde nós moramos por 40 anos. Ali nasceram a minha irmã Zila e o meu irmão Sebastião Márcio. Meu pai, um homem bom, gostava muito de ajudar as pessoas. Coisa que ele mais prezava era dar um dinheirinho para alguém que batia na porta dele lá, para tomar uma pinga, comprar um arroz, o que fosse. Ele estava sempre pronto a ajudar. E logo começou a participar na igreja de São Sebastião, como católico fervoroso, ele e minha mãe. Logo foi para a Irmandade, foi provedor e exerceu outras atividades ao longo desse tempo na igreja de São Sebastião. Foi leiloeiro por vários e vários anos, e daqueles leilões memoráveis que a Melina pequenininha lembra muito, TT, como era bom e bonito a gente vivia aqueles tempos. A festa durava 10 dias, Saulo. 10 dias de festa, era realmente uma festa. Eu me perdi aqui. Foi presidente do Esporte Clube Rio Bonito, outra paixão. Gostava de realizar os bailes no clube. Como meu pai gostava de fazer um baile, Amaury, com o Manezinho do Varga. Era a paixão dele, era fechar com o Manezinho do Varga e ir para Pentanha. E o seu Zaltino era o companheiro dele. Ele pagava o seu Zaltino, meu pai ficava na porta do clube e o seu Zaltino com ele. E ele ficava lá com o Dalmo, com mais uns outros lá, e passava a noite inteira ali na portaria do clube. Ajudou a realizar inúmeros campeonatos de futebol, como ele gostava de futebol. Um homem simples, se contentava com pouco. Tudo que conseguiu na vida, e eu falo isso com muita tranquilidade, gente, o pai passou para a gente. Ele e minha mãe
viveram por nós. Seu patrimônio, sua família, a esposa, os filhos, os netos e o bisneto Bernardo. Nossa casa sempre foi aberta a todos. Todas as pessoas conviviam com a gente, e a nossa casa entrava todo mundo, almoçava, jantava, sempre foi uma grande festa. Seu maior feito na vida, que ele prezava muito, o Pai nos ensinou o caminho do céu. A coisa que ele mais prezava para a gente era a nossa religião, em que ele tinha, além de falar com as palavras, muito mais com as suas ações. Ele e a minha mãe tinham muita preocupação, e mais a minha mãe ainda, de que a gente não perdesse o céu, David. Que nós fizéssemos tudo aqui na terra, mas que a gente lutasse muito para que quando a gente fosse dessa para outra, que a gente tivesse a garantia, a certeza de um dia estar no céu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero aqui agradecer, obrigado, meu querido Pai. Esse agradecimento meu, da Celina, minha esposa, da minha filha Belina, que meu pai andava com o retratinho dela na carteira, do Fernando, da minha filha Paula, do Pedro e do meu neto e bisneto Bernardo, meu pai. Meu irmão Luiz Antônio, sua esposa Mônica e seu filho Luizinho. A minha irmã Maria Aparecida, e o seu esposo Ricardo Simões, a Isaura e o seu namorado Vinícius, que o pai adorava também. Meu irmão João Marcos e Jane, e aí eu destaco aqui o meu irmão João, que nesses últimos 3 anos, 2 anos e meio, foi para a roça morar com meu pai por causa da pandemia. E ele, como tinha um trabalho de 24 por 72, ele falou, não, eu vou para a roça e vou ficar com o pai. E lá ele cozinhou, cuidou do meu pai e da minha mãe com muito carinho. Então, João, muito obrigado pelo que você fez pelo nosso pai. E a sua filha Ana Luísa. Meu irmão Adilson José, que hoje tenho certeza que na quarta-feira, às 7h30 da noite, pelo nosso horário aqui da nossa terra, ele, naquele momento em diante, eu tenho certeza que foi uma alegria muito grande, porque ele recebeu meu pai lá. E na hora de dar notícia para minha mãe, meus irmãos me chamaram, meu irmão ligou e falou, Pedro, pai foi encontrar com o Dilcinho. E na hora de dar notícia para a mãe, eu cheguei na casa da minha irmã e eu não sabia o que falar, mas o Divino Espírito Santo me iluminou e eu disse, mãe, Dilcinho hoje está numa felicidade danada. Ela falou, mas por que, meu filho? O pai chegou lá. E ela custou a ler. O pai chegou, seu pai chegou. Eu falei, chegou. Aí que ela viu que o pai tinha ido, mas foi uma notícia em que, ao mesmo tempo que ela disparou uma tristeza, ela disparou uma alegria de saber que o filho dela, que estava 16 anos lá, estava recebendo o pai. Para a gente foi muito importante e muito consolador essa notícia. E aí falo da Marcela, minha sobrinha, e da doutora Carol, que o meu pai adorava e só falava assim, chegou a doutora. A Monique e o Tiago, a minha irmã Zila, Teia, também Teia, posso estender mais um pouquinho, senhor presidente? Faço um agradecimento ao meu cunhado também, Teia, que quando meu pai teve um câncer, meu pai fez não sei quantas sessões em Paraíba do Sul. E o Teia foi todas as vezes com ele lá. Não deixou ele sozinho nem um dia. Então a gente não pode esquecer disso. Meu sobrinho João Luiz, meu irmão Sebastião Márcio, caçula, em que teve a oportunidade, Deus lhe deu a oportunidade de estar junto com meu pai quando ele fez a passagem. Quando ele foi embora, meu irmão estava do lado dele, na UTI, entendeu? Então ele teve esse privilégio de ver o nosso pai ir para o céu. Entendeu? Um momento em que ele se encontrou com Deus. Ali, para a gente, foi muito importante ele estar presente e ele viveu isso junto com meu pai. E
a sua esposa Carol e a Antônia, a sua filha. Então, gente, é um relato simples, mas de um homem grandioso, extraordinário, que nos ensinou os caminhos da vida, nos ensinou a viver sem muita luxúria, vida simples. Mas o meu pai nunca encostou a mão na gente, meu pai nunca gritou com a gente, meu pai soube conduzir a nossa família com muita simplicidade, com dificuldade. E, às vezes, David, na nossa luta, meu pai tinha uma Brasília e entravam os 7 filhos dentro da Brasília e a gente ia visitar a vovó, ia visitar a outra avó, e sempre com muita luta e dificuldade. E, às vezes, eu ficava preocupado, como filho mais velho, como é que a gente ia ser para frente, assim, cada um tinha que tomar seu caminho, mas Deus colocou a mão e às vezes, lá em casa, aí o pai chegava e falava assim, meu filho, olha que benção, cada um num carro, os netos, porque Deus colocou a mão e nos organizou. Que Deus, a gente não precisa preocupar muito com o futuro, porque Deus cuida das coisas, Ele encaminha tudo. E Deus me deu uma oportunidade de, na quarta-feira, ir para lá, fiquei com ele de 3h30 até 5h30, e aí conversei com ele, falei que eu amava muito ele. Acho que foi a primeira vez, Saulo, que eu falei que eu amava muito meu pai. Não que eu não gostasse dele, mas essas pessoas mais antigas, eles não tinham muito isso eles tinham um jeito de gostar, mas assim, não é igual a gente hoje. E aí eu falei, pai, eu amo muito o senhor, nossa família. Aí ele pediu para virar, eles, enfermeiras, viraram. Aí ele falou assim, meu filho, eu estou pedindo muito para Deus me ajudar, eu preciso resolver isso. Eu falei, não, pai, se Deus quiser, hoje Deus vai ajudar. Ou de um para lá ou para cá, a gente não quer ver o senhor ir na hemodiálise, o senhor já, vamos dizer assim, está nessa luta aí, e o meu pai foi, sem, Saulo, nenhum momento temer a morte. Meu pai, nem um minuto, esboçou alguma tristeza, ou chorou, ou falou alguma coisa. Ele foi porque ele sabia para onde estava indo, David. Com muita tranquilidade, sabendo que nesse plano aqui, as coisas já estavam difíceis fisicamente, difícil para deitar, difícil para virar, para tomar banho, entendeu? Sabia que tinha cumprido toda a sua missão, e ele, com muita tranquilidade, sabendo para onde ia, foi com Deus, deixou a gente tranquilo, com muita saudade, mas um exemplo que eu, meus irmãos, meus sobrinhos, meus netos, nossa família, os amigos, nós vamos seguir para frente. E agradecer muito a todos que tiveram lá e os que não puderam ir. Numa quinta-feira, muita gente. E o interessante, David, para me terminar, é que todos, gente assim, amigos deles, da roça, nossos amigos dos meus irmãos, da minha sobrinha, de todo mundo. E todas essas pessoas tinham convivência com meu pai. Meus amigos tinham convivência com meu pai, os amigos dos meus irmãos tinham convivência com meu pai, os amigos das minhas filhas tinham convivência com meu pai, porque a nossa casa era muito aberta. Então, todo mundo ia e todo mundo conhecia o Solizinho. Então, fica aqui um agradecimento, pai. Que o senhor fique em paz, nós vamos tocar nossa vidinha aqui junto com a nossa mãe, com muita alegria, com muita fé no coração e com muita saudade do senhor, do Dilcinho. Obrigado, presidente. Pedro, eu queria, nesse momento...